Se você perguntar a qualquer pessoa na rua qual é a causa do transtorno bipolar ou da esquizofrenia, eu tenho certeza que muitas delas vão dizer que é uma doença incurável, causada por um desequilíbrio químico. Um desequilíbrio que tem a ver com genes defeituosos, DNA, e é algo que ocorre em famílias. Falando claramente, os problemas são de natureza biológica e a única coisa que podemos fazer a respeito deles é tomar remédios por toda a vida. Esta é uma história que tem sido contada ao público pela psiquiatria há décadas. Uma história que nós aceitamos sem nenhuma sombra de dúvidas. Mas em maio de 2013, um terremoto sacudiu o mundo da psiquiatria. Jornais e revistas que normalmente nunca prestam atenção em psiquiatria ficaram chocados ao descobrir que o Instituto Nacional de Saúde Mental americano não estava mais apoiando a Bíblia das Doenças Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM. E isso aconteceu apenas 2 semanas antes que o recém-revisado e altamente polêmico DSM-5 estava prestes a ser lançado. O diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental americano, Thomas Insel, disse: ao contrário de nossas definições de doença cardíaca, linfoma ou AIDS, os diagnósticos do DSM são baseados em um consenso de um aglomerado de sintomas clínicos e não em qualquer medida objetiva do laboratório. Finalmente, o Instituto Nacional de Saúde Mental admitiu abertamente o que muitos críticos, como Robert Whitaker, autor do livro Anatomia de uma Epidemia, vem dizendo há anos, que o DSM não tem validade científica. Na verdade, a questão é que esta doença, ao qual a psiquiatria se refere, é apenas um conjunto de sintomas baseado em seu comportamento. Quando alguém está paranoico ou tem delírios de grandeza, por exemplo, certamente tem alguma coisa acontecendo. Ninguém pode negar isto. O único problema é que a psiquiatria não pode encontrar a origem desses sintomas ou qualquer outro transtorno mental. Não é como o câncer, onde você realmente pode ver as células, ou diabetes, que pode ser detectado com um exame de sangue. Não há um único transtorno no DSM que deixe um traço biológico. Mas então, o que acontece com os níveis de dopamina e serotonina? Certamente eles podem ser testados. E sim, eles podem. E o que as pesquisas de maior credibilidade provam é que as pessoas com transtornos mentais têm níveis de serotonina e dopamina que são completamente normais, até que elas começam a tomar medicação. Tudo o que foi dito sobre a teoria do desequilíbrio químico é puro mito. Você provavelmente está pensando que o Instituto de Saúde Mental americano foi para um novo paradigma em como ajudar as pessoas com transtornos mentais no futuro. Mas não. No mesmo comunicado onde ele desacredita o DSM-5, Thomas Insel continua a dizer: os transtornos mentais são alterações biológicas que implicam domínios específicos da cognição, emoção ou comportamento. E em seguida ele completa: tornou-se claro que não podemos conceber um sistema com base em marcadores biológicos ou desempenho cognitivo porque não temos dados. O quê? Pelo que eu me lembro na minha aula de ciência na escola, um fato não é um fato até que você tenha dados. A menos que você possa medir algo com algum instrumento, a ciência precisa assumir que isso não existe. Neste caso, se não há meios científicos de detectar que os transtornos mentais são doenças biológicas, então temos que assumir o contrário. Agora, obviamente envergonhada, a Associação Psiquiátrica Americana precisava responder de alguma forma, e eles fizeram isso, com esta afirmação: nós estamos dizendo a pacientes por várias décadas que estamos aguardando marcadores biológicos. Nós ainda estamos esperando. Então, se você está confuso sobre seu transtorno, você deveria estar. A psiquiatria tem jogado um jogo de conchas com você por tanto tempo que eles mesmos não podem sequer separar o fato de ficção. Mas por que continuar com esse jogo de insistir que os transtornos mentais são biológicos quando eles ainda não têm nenhuma prova científica? Bem, muitas pessoas no movimento da antipsiquiatria vão nos fazer crer que é o resultado da influência da Big Pharma, as grandes empresas farmacêuticas, e todo o dinheiro que está envolvido. Mas se fosse a única resposta, ainda não explicaria por que tantas pessoas defendem tão firmemente os medicamentos psiquiátricos e insistem no modelo biológico sem nenhuma evidência.
Embora eu não negue a influência da Big Pharma, eu vejo a psiquiatria como sendo tão bem-sucedida, principalmente porque seus mitos e medicamentos se encaixam perfeitamente na consciência moderna. As pessoas são facilmente levadas a acreditar que os transtornos mentais vêm da genética, pois, com base em uma visão de mundo científico materialista, de onde mais elas poderiam vir? Como todos os mitos, essa é uma resposta simples e fácil para uma questão que, para este nível de consciência, é impossível de responder. Você percebe que o que estamos indo contra não é uma batalha contra a ciência, mas o cientismo moderno. A crença de que tudo e qualquer coisa pode ser explicada cientificamente, mesmo quando não há nada a ser encontrado. Dessa forma, não vejo os psiquiatras como mentirosos corruptos que estão simplesmente interessados no dinheiro. Eles são mais como padres de um sistema de crença religiosa. E, na verdade, eu prefiro ter um padre me dizendo que eu tenho desequilíbrio químico do que alguém me dizendo que estou possuído pelo demônio. Os próprios medicamentos também se encaixam nessa consciência moderna. Apesar dos difíceis efeitos colaterais a longo prazo, medicamentos psiquiátricos têm sido úteis para suprimir estados mentais indesejáveis. Eles ajudam as pessoas a se manterem no trabalho, criar uma família, ficar fora do hospital psiquiátrico e até mesmo ficar fora da cadeia. Então, na minha opinião, a psiquiatria vai continuar a desempenhar um grande papel na nossa sociedade, pelo menos até a transformação cultural pós-moderna se completar. E uma grande parte dessa transformação significa incentivar nosso mundo a encarar os fatos de que a psiquiatria não tem ideia de onde se originam os transtornos mentais e não tem ideia de como curá-los. Isso significa que os transtornos mentais não têm nada a ver com nossa genética ou bioquímica? Não exatamente. Em primeiro lugar, porque ondas de mudanças bioquímicas estão acontecendo dentro de nós o tempo todo. Certamente deve haver uma mudança bioquímica durante a psicose aguda, apenas sem disfunção intratável permanente. Em segundo lugar, eu espero que um dia a ciência vai descobrir que certos padrões genéticos podem levar a uma probabilidade maior ou menor de instabilidade mental. Todo mundo sabe que as pessoas com transtorno bipolar são bastante criativas e emocionalmente sensíveis. Minha experiência online tem me convencido de que escritores, cantores, atores, artistas e músicos são muito mais propensos a enfrentar sofrimento e angústias mentais do que, digamos, engenheiros, banqueiros e contadores. E quando isso acontecer, independentemente da genética envolvida, eu também espero que as pessoas não vão ver o transtorno bipolar como uma doença mental permanente, mas como uma oportunidade para uma profunda transformação da mente, do corpo e da alma.